Que Deus nos abençoe. Estamos no ar com o programa Espiritismo em Ação. Hoje vamos conversar sobre a perda de entes queridos, certamente um assunto que interessa a todos nós. Para conversar conosco, temos aqui Roneir Esteves, do Centro Espírita O Consolador de Goiânia. Seja bem-vindo, Roneir. Obrigado, Marli. Para a gente é uma alegria muito grande estar aqui participando desse programa e trazendo esclarecimento sobre um assunto tão importante, que é a perda de entes queridos. Roneir, muitos se perguntam, a morte será o fim de tudo? Existe vida após a morte? O que podemos responder a essas pessoas? Marli, quando nós paramos para pensar e acreditamos na morte como um fim de tudo, certamente Deus não criaria o ser humano como uma criatura tão perfeita e também a alma como algo sublime, como a essência maior de todos nós, para que acabássemos numa destinação de céu ou inferno ou do nada. Claro que a morte não é o fim de tudo. A morte representa o fim do corpo material, mas não tenhamos dúvida, e Emmanuel nos lembra que nós perdemos apenas o corpo material e nos resta neste momento o corpo espiritual ou o perispírito. Então, morrer é como se mudássemos de uma cidade para outra. Estamos mudando do plano, estamos deixando o plano material para retorno à pátria espiritual. É claro que levando em nossa bagagem toda a nossa carga de virtudes ou defeito que conquistamos nessa existência. Roneir, o nosso querido Mestre Jesus nos afirma no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E a doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, que é o cristianismo redivivo, nos afirma que a vida continua após a morte. Baseando nessa crença e nesta afirmativa, como se dá o processo do desencarne? É da mesma forma para todos? Marli, se você me permite, eu vou recorrer às obras de André Luiz, e ele trata muito da vida no mundo espiritual. Nós podemos lembrar aqui do livro Os Mensageiros, em que trata, por exemplo, em um dos capítulos, em um caso da desencarnação de Fernando. E lá nós podemos perceber claramente que a morte não é igual para todos. Isso dependerá de quê? Se nós estamos mais vinculados à matéria ou não. Aquele que já se encontra num estágio mais desmaterializado, mais desvinculado, aquele que buscou o seu processo de transformação, de reforma íntima, certamente esse terá uma tranquilidade maior, ou seja, dará menos trabalho no seu processo de desencarnação. E no caso específico que estamos falando, de Fernando, esse foi um caso que deu muito trabalho. Por quê? Porque era uma pessoa ainda muito vinculada às questões materiais, à vicissitude. Então, por esse motivo, a mãe recorreu a espíritos amigos para que o ajudassem no seu processo de retorno à pátria espiritual. E teve muitas dificuldades para realizar o que nós podemos denominar de processo cirúrgico, porque na verdade tem que ser um especialista tratando de uma situação tão grave como essa, que é o processo de desencarnação. Mas em contrapartida, se formos buscar lá no livro Voltei, de psicografia de Chico Xavier, nós observaremos também que irmão Jacob já teve um processo de desencarnação um pouco diferente. Por que um pouco diferente? Porque, pelo que construiu enquanto esteve em vida, ele teve o amparo dos espíritos amigos e teve um processo mais tranquilo, em que, ao desencarnar, ao retornar, ao se cortar o cordão fluídico, ele foi recebido no plano espiritual por parentes e amigos que o acolheram. Então, podemos dizer que o processo é diferente, desde que estejamos vinculado ou não à matéria. Roneir, como é a vida no plano espiritual? Existem semelhanças com a nossa vida aqui na Terra? Total semelhança. E eu pediria para o telespectador, aquele que já pôde assistir ao filme Nosso Lar,
ele perceberá que a vida no plano espiritual, lá nós estamos falando de uma cidade, de uma colônia no plano espiritual, com o propósito de socorrer, com o propósito de levar esclarecimentos a todos aqueles que regressam à pátria espiritual. Podemos observar que lá existem toda uma organização, toda uma estrutura, com 6 ministérios cuidando de, vamos dizer assim, das suas áreas específicas. Então ali a gente percebe que as pessoas trabalham, têm a sua casa, têm a sua família, podem namorar e podem casar. Então daí a gente percebe uma grande analogia do mundo material, ou seja, do nosso planeta aqui, com o mundo espiritual. Significa dizer que a diferença se dá pela densidade da matéria. Ou seja, é claro que no mundo espiritual a matéria ela é menos densa, mais rarefeita, semimaterial, enquanto aqui nós lidamos ainda com essa matéria densa como a do nosso corpo físico. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação. Rony, é possível nos comunicarmos com os desencarnados, aqueles que já nos antecederam, retornando já para o plano espiritual? Nós destacaríamos alguma forma que possibilita essa comunicação com o mundo espiritual, com os nossos irmãos desencarnados. Por exemplo, o trabalho mediúnico realizado na Casa Espírita é uma forma de comunicação com os nossos irmãos encarnados. Ali nós temos a oportunidade de, através do instrumento que nós vamos denominar aqui de médium, ele vai se estabelecer como um ponte de comunicação com o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo material. Ali nós temos a oportunidade de receber
muitas mensagens, de receber alertas, de receber direcionamentos de trabalho na casa espírita. Essa é uma forma de comunicação. Temos outras? Claro que temos outras também. Por exemplo, o desdobrar no momento do sono é uma forma também de comunicarmos com o mundo espiritual? Certamente que sim, porque os espíritos amigos nos esclarecem que, quando nós desdobramos no momento do sono, nós saímos, o nosso perispírito fica ligado apenas por um cordão fluídico, ele sai a trabalhar no mundo espiritual. Significa dizer que nós temos a oportunidade neste momento de quê? De trabalharmos, de participarmos às vezes de cursos no mundo espiritual, de participarmos de orientações no mundo espiritual e podemos e não poderíamos deixar de esquecer uma comunicação em que todos nós conhecemos, que é, por exemplo, através da mediunidade, da psicografia, e aqui nós temos o exemplo de Chico Xavier, que tanto possibilitou essa forma de comunicação, trazendo-nos tantas mensagens de consolo a tantas mães, de esclarecimento. Então, essas nós poderíamos destacar como formas de comunicação com o mundo espiritual. Roneir, então, quando nós sonhamos com algum ente querido que já desencarnou, é sinal, então, que nós nos encontramos com ele e que podemos ter recebido conselhos, orientações e que às vezes não nos lembramos perfeitamente, mas é sinal que estivemos em contato com eles. Mali, certamente, de uma forma geral, sim, nesse momento em que nós nos desdobramos, é uma forma de estarmos também em contato, em comunhão com os nossos espíritos amigos. Quando você realizava a pergunta, eu estava me lembrando aqui, por exemplo, de André Luiz, quando teve a permissão de retornar em seu lar. Lembra, já estava no mundo espiritual e aí, com muita ansiedade, ele aguardava esta oportunidade. Uma das filhas dele, se não me falha a memória, naquela ocasião, ela se manifestou dizendo que estava pensando muito no seu pai, naquela ocasião, naquele momento. O que significa? Significa que, de certa forma, esse contato já havia se estabelecido através do momento do sono. Então, às vezes, quando você acorda, desperta no outro dia e diz, poxa, estou pensando tanto em fulano, e às vezes esse ente querido já desencarnou, poderá ser que, no momento do sono, tiveram a oportunidade de se reencontrarem. Por quê? Fazemos parte de uma grande família, que é a família espiritual. E temos também a nossa família consanguínea, biológica. Essa faz parte da nossa grande família. Então, nós não perdemos os nossos entes queridos, mesmo que estejam no mundo espiritual, eles estão constantemente do nosso lado. E no sono é uma forma de estarmos em contato com esses irmãos. Roneir, aqueles que já nos foram tão caros nessa nossa existência, poderão voltar, poderão estar ao nosso lado em existências futuras? Como nós, acabei de dizer, Marli, fazemos parte de uma grande família e somos almas compromissadas uns com os outros, é claro que essa relação, essa convivência, ela não se desfaz apenas numa existência. Faz-se necessário que tenhamos outras oportunidades de estarmos juntos, com o propósito de repararmos, de resgatarmos e com o propósito, às vezes, nessas relações, de implantarmos definitivamente o amor. Então, para isso, eu me lembrava aqui do livro Renúncia de Emmanuel e Chico Xavier. Tem um caso lá de Antero de Oviedo. Ele, nessa primeira oportunidade reencarnatória, não soube aproveitá-la muito bem. Aconteceu que ele desencarnou e na mesma existência, estamos falando de Alcione, na mesma existência ele teve a oportunidade de voltar como filho de uma serva de Alcione. Lembrando que, naquela época, pela circunstância e por ter nascido com deficiências físicas, e por ser filho de escravo, ele não podia estar com a sua mãe. Sendo assim, Alcione o adotou.
lembrando que dentro de um planejamento divino, o que acontecia naquele momento? Na verdade, ele estava retornando ao mesmo lar e estamos falando de uma mesma existência de Alcino. Então, sendo assim, imagina em uma outra existência. Esses espíritos comprometidos uns com os outros, terão a oportunidade de viverem várias reencarnações, com o processo de reparar uns com os outros. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e o tema de hoje é perda de entes queridos. Ronei e querido telespectador, nós queríamos nos lembrar de um livro chamado Crianças no Além, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos relata um conjunto de cartas que esta criança, um dos irmãos que perdeu a vida num acidente de trânsito, foram 3 irmãos que desencarnaram, Ronei. E a mãe e o pai ficaram completamente desesperados porque não sabiam o que estava acontecendo, achavam que tinham perdido seus filhos para sempre. E neste livro é um conjunto de cartas em que o irmão mais velho relata para sua mãe a condição em que ele chegou no mundo espiritual, as escolas que ele foi recebido no mundo espiritual, o carinho, a atenção, a assistência com que ele foi atendido pelas professoras. Existem escolas voltadas
voltadas para as crianças que têm um desencarne prematuro, e foi um livro altamente consolador. Eu acredito que não apenas para estes pais que tiveram a certeza de que seus filhos estavam vivos no mundo espiritual, mas também para todos nós que também possamos passar por esse problema, por esse drama, e que realmente é uma dor muito grande, mas nós podemos ter certeza, caros telespectadores, de que realmente a vida continua, e este livro é uma das provas de que nós podemos ter a certeza que eles continuam ao nosso lado, continuam vivendo, sentindo, pensando e estando vibrando pelo nosso reencontro que com certeza virá. Ronier, nós queremos tratar agora sobre um assunto, o que é a campanha A Vida Continua. Enquanto você falava, Marli, sobre esse livro da FEB, Crianças no Além, ditado pela FEB, eu me lembrava que teve um ano, há uns 2, 3 anos atrás, uma das aulinhas que nós utilizamos no processo de evangelização foi exatamente essa. O que é a campanha educativa A Vida Continua? É um trabalho que várias casas espíritas de Goiânia se organizam, né, para que no dia de finados, no dia 2 de novembro, nós possamos estar realizando uma tarefa nos 6, 7 cemitérios na grande região metropolitana de Goiânia. É claro que antecede a esse trabalho todo um planejamento, toda uma organização, porque muitas atividades são realizadas nesse dia. Nós até costumamos dizer que nós transferimos o centro espírita para dentro do cemitério. Vamos dar exemplo aqui de algumas atividades que nós desempenhamos. Nós temos o trabalho de divulgação de mensagens. Um grupo de trabalhadores, já com a mensagem devidamente selecionada, falando sobre essa temática, imortalidade da alma, eles têm nas adjacências, ali à frente do cemitério, fazem a distribuição da mensagem. É claro que naquela mensagem tem também o carimbo das casas espíritas, porque caso haja alguma necessidade de socorro, caso aquela pessoa necessite fazer contato com uma casa espírita, está à disposição. Nós temos esse próprio grupo também se responsabiliza pelo trabalho de exposição de faixas, com frases que possa consolar, que possa esclarecer também. Temos também um grupo de jovens. O grupo de jovens, eles vão tratar dos cultos. Os cultos que são realizados nos túmulos e nos velórios. Ali existe um grupo que vai chegar com violão, vai tocar um violão. As músicas também são previamente selecionadas, em que tratam também do mesmo assunto, e vão ter a oportunidade de realizar o culto no velório, lendo um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e além disso, nós podemos também andar pela área interna do cemitério, em que teremos a oportunidade de realizar o culto nos túmulos. Temos aulinha com as crianças, conforme lhe falava há pouco, Marli. É um fato assim que chama muita atenção de quem transita pelo cemitério, porque você ter uma atividade com uma criança, e é importante, me lembro, como falava no início, no ano em que utilizamos esse tema em formas de álbum seriado, você pode utilizar também pranchas, porque temos que adaptar a realidade do cemitério. Nós dávamos essa aulinha e 2 crianças, depois de assistirem essa aula já por algumas vezes, porque iam, vinham, paravam ali na salinha, no cantinho da criança, em que tinham a oportunidade de assistir essa aula, né? Ela nos confessava que há 2 dias atrás havia perdido seus pais num acidente automobilístico. Nós ficamos emocionados com aquele depoimento, porque certamente, imagina para aquela criança a importância que foi ter recebido aquela alma, uma vez que lidamos com espíritos velhos em corpos infantis. Então, isso é muito importante, o despertar, o consolar e esclarecer essa alma, mesmo que esteja numa tenra idade. Temos outras atividades também, tem um grupo que tira a fotografia, temos... O grupo de triagem, né, Ronier? Temos o grupo de triagem, o grupo da assistência, às vezes algumas triagens são realizadas ali. Eu não me lembrei, Marli, se você permite, o telespectador deve estar perguntando, mas onde fica esse pessoal no cemitério?
nós locamos ou pedimos uma tenda, que tem que ser uma tenda grande, né? Armamos essa tenda e ali nós podemos realizar o grupo de triagem. As triagens são realizadas naquele momento. E percebe-se que muitas pessoas chegam, às vezes até desequilibradas, porque nesse dia é um dia de muito choro, é um dia de muita lamentação. E quando a pessoa chega à tenda, tem a oportunidade de conversar com o triador, ou quando ela chega à tenda, lembrando que ali também nós temos um grupo de palestras para adultos. Então, naquela ocasião em que realizamos essas palestras para adultos, esses irmãos também são esclarecidos. São atendidos, né? São atendidos. Rony, nós iremos agora assistir uma matéria sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. É o morrendo a desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhai, então, as esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmos a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas, e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Como os espíritas e as casas espíritas, Roneir, podem participar deste trabalho? Nós temos um grupo de divulgação que convida as várias casas espíritas de Goiânia para que possam conosco realizar toda essa tarefa. Então, nós estamos presentes em todos os cemitérios da Grande Goiânia e as casas espíritas, os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, podem tranquilamente se dirigirem, por exemplo, aos cemitérios, aos grandes e principais cemitérios da cidade, que lá estamos identificados com crachá, um grupo muito grande, onde tem uma tenda, e que terá certamente a atividade que ele poderá realizar. E aquele que quiser implantar essa atividade na sua casa, também nos procure. Nós vamos passar aqui o e-mail, açãoespírita@yahoo.com.br, sem tio e sem C cedilha, porque aí nós forneceremos mais informações. Roneir, nós queremos agradecer a sua participação no programa Espiritismo em Ação de hoje e agradecemos também ao telespectador por ter nos acompanhado neste programa. Você que gostaria de ter mais informações sobre este tema, acesse o site www.ocentroespirita.com. Muita paz e que Deus nos abençoe.